Queridos irmãos, boa noite. Vamos dar continuidade aos trabalhos da noite. A música, com certeza, já serenou os nossos corações, harmonizou o ambiente. Mesmo assim, vamos fazer uma oração para dar prosseguimento. Senhor Jesus, nosso pastor e Senhor de nossas vidas, muito obrigado por estarmos aqui reunidos em Teu santo nome nesta noite. O Senhor que tudo vê e tudo sabe, provê e prevê com infinita sabedoria as nossas necessidades, possa nos abençoar nesta noite naquilo que temos maior necessidade, que ao retornar aos nossos lares, assim possamos fazer, revestidos de mais coragem, mais ânimo, fé e esperança em Deus, nosso Pai Criador. E que Deus, nosso Pai, todo amor, toda bondade, nos ilumine, que Deus nos ampare, que Deus nos dê a segurança, que Deus nos faça feliz. Que assim seja. Então, neste ano, e até o ano de 2018 aproximadamente, nós temos um compromisso de falar sobre o Evangelho. Mas escuta, você não vem falando sobre o Evangelho? A gente fala sobre diversos assuntos. Mas desta vez, nós vamos falar sobre o Evangelho mesmo. E vocês vão entender à medida que eu for explicando. O ano passado, seguindo a orientação da espiritualidade amiga, procuramos falar sobre Jesus, que é pouco conhecido. Pouco conhecido. Até mesmo por aqueles que professam a religião cristã, a católica, as evangélicas. Muito pouco conhecido. Falamos durante o ano todo. Temos informações que a doutrina espírita nos faculta. E, por razões que vamos apresentar para todos nós aqui, decidimos falar sobre o Evangelho mesmo, até o ano 2018. Muito bem, começamos por aqui. Lendo esta obra, eu também voltei do irmão Zaqueu, que é um médico psiquiatra de Uberaba que desencarnou provavelmente no ano 2009, em Uberaba. E ele escreve esta obra através de Carlos Antônio Bacelli, que muitos aqui conhecem. Eu também voltei. Por que este título? Porque existe um título chamado Voltei, de irmão Jacob. Eu também voltei. Ele vem relatar, apesar de ter sido um espírita atuante em Uberaba, foi recebido até por André Luiz no mundo espiritual, quando ele desencarnou, dado o seu trabalho desenvolvido aqui. Ele vai contar a sua experiência. Ele é recebido no Hospital dos Médiuns, dirigido pelo Dr. Inácio Ferreira. Os dois se conheceram em Uberaba, os dois médicos psiquiatras. E numa de suas narrações, quando ele é convidado por Manuel Roberto, assistente enfermeiro do Dr. Inácio Ferreira, para sair lá do hospital e dar um passeio aqui na crosta terrestre, praticamente. E ele foi lá na cidade espiritual de Uberaba. Lá ele encontrou, na cidade espiritual, Dona Silvia Espírito, que dirige um grupo de estudos no plano espiritual. E o diálogo foi o seguinte: outra coisa, doutor Zaqueu, este livro é interessante, são capítulos curtos, não tem mais do que 3 folhas praticamente, 80 capítulos, você lê cada capítulo em 5 minutos. Informações preciosíssimas, tem complementar, elucidar, dar outras informações. Para quem gosta de ler a literatura espírita, e eu gosto desse tipo de literatura, a gente começa e não quer parar. Então,
vão nos narrar o encontro que se deu entre a dona Silvia, espírito, que dirige um trabalho espiritual, um grupo de estudos no mundo espiritual, com Zaqueu, que é o pseudônimo deste médico. Ele é muito conhecido para preservar a sua identidade, a família, consequentemente. O seguinte, outra coisa, doutor Zaqueu, tornou a falar dona Silvia. O Cristo prossegue quase tão desconhecido aqui no mundo espiritual quanto na terra. Já levei um susto. Não estou me referindo ao conhecimento dele, Jesus e Nazaré. Claro que na humanidade encarnada e desencarnada, praticamente todos o conhecem. Aí sublinhei o que eu vou ler agora. O Evangelho é que continua ignorado. A revelação da existência do mundo espiritual e suas consequências. O mundo espiritual é pouco conhecido. Aqui mesmo, nesta obra, aliás, bem aqui, está bem aqui acima. Pode, vou ler. Eu ia falar, fala-se de maneira equivocada. Doutor Inácio Ferreira. O mundo espiritual, diz o doutor Inácio, que é muito mais velho do que a Terra, porque anterior a ela, é novidade para os homens. Antes da codificação, não se falava em mundo espiritual. Quando eu comecei a ler as obras de André Luiz, alguns anos atrás, eu sou bem mais jovem do que o Alexandre, né? Então eu pensei, puxa, que beleza, vai para atravessa lá para o outro lado, recebe algumas orientações, acabou o mistério, está tudo bem, tudo tranquilo. Mas não é nada disso. A doutrina espírita só tem 150 anos. E o mundo espiritual não é espírita. Até mesmo lá no Hospital Esperança, dirigido pelo professor Eurípides Barçanufo, certo? Quando Domingas, ela escreve isso no seu livro psicografado por Antônio Carlos Barcela, Eu, Espírito Comum, quando Domingas desencarnou, ela estava sendo atendida por um casal fisioterapeuta. E o casal fisioterapeuta não acreditava em reencarnação e não via porque a necessidade de reencarnar. E ele não era, o casal não era espírita. Né? Alguém já leu Eu, Domingas, o Espírito Comum? Já leu? Lembra desta passagem? Tá? E eu me assustei, falei, meu Deus do céu, é verdade, o mundo espiritual não é espírita, porque a doutrina espírita é recente. Existem as comunidades católicas, budistas, islâmicas, evangélicas inclusive. Eu tive a alegria de receber a comunicação espiritual de um professor muito querido, professor de matemática, professor Francisco Agrite. Foi meu professor no colégio estadual. É provável que alguém até aqui saiba do que eu estou falando. E eu coloquei o nome dele no caderno, no nosso grupo de trabalho espiritual, e um dia ele deu a comunicação do Evangelho lá em casa. Os seus amigos espirituais me socorreram, e eu estou sendo encaminhado. Uma vez eu conversei com ele ali na igreja de São José, sobre a questão das escolas, dos mundos espirituais. Isso é bobagem, não tem nada disso não. Eu fiquei quieto, era bem mais jovem do que agora, né? Eu fiquei quieto. Aí ele veio me dizer, a gente pensa uma coisa e não é bem assim. Eu estou sendo levado para uma comunidade católica. Uma comunidade católica. Aquele bispo lá de Olinda, ele já escreveu 2 obras. Eu esqueci o nome dele, está me falhando a memória agora. Um bispo de Olinda, na época da ditadura, inclusive. Bem antigo, muito conhecido. Ele escreveu 2 obras, psicografou 2 obras. Ele disse, eu continuo, Dom Helder Campos, eu continuo católico, eu continuo bispo e vou continuar trabalhando pela igreja do lado de cá. É claro, não vai se tornar, deixar de ser católico para ser espírita, deixar de ser budista para ser espírita, né? E aqui ele diz, fala-se de maneira equivocada, as religiões dominantes não o compreendiam como ainda insiste em não compreendê-lo. Prestemos atenção, a igreja fala em céu e inferno, se referindo ao mundo espiritual. O budismo e o hinduísmo
em Nirvana, Siddhartha Gautama Buda. Ou islamismo, em paraíso. O judaísmo, que acredita na sobrevivência, não possui uma visão muito clara da vida, além da morte, mas confia na ressurreição da carne. São religiões milenárias. Aqui nós temos o budismo, 500 anos antes de Cristo. Tá? A doutrina espírita, 150 anos. Quer dizer, o mundo espiritual ainda não conhece bem. Tanto que quando a gente vê, como o Dr. Inácio Ferreira fala o seguinte: o espírito desencarna, ele é recolhido, ele sabe que desencarnou, mas ele não tem nenhuma lembrança da última existência dele no mundo espiritual. Por que isso? Eu estava crente que quando chegasse lá, eu ia falar, eu conheci o Alexandre lá no tempo das cavernas, quase 300 mil anos atrás. Mas nada disso vai acontecer, Alexandre. Nós vamos nem lembrar qual foi a nossa última existência, a questão de 80 anos no mundo espiritual. Por que isso ocorre? Porque nós estamos nessa roda viva, encarna, reencarna, encarna, reencarna. Não temos ainda uma clareza da nossa vida no mundo espiritual. Muito bem. Aí diz o Evangelho, Dona Silva dizendo, o Evangelho que continua ignorado. A revelação da existência do mundo espiritual e suas consequências. Principalmente, emendei, Dr. Zaqueu, que o homem é o artífice de sua felicidade ou infelicidade, senhor do seu destino. Isso já foi dito por diversos expositores aqui nesta casa de oração. Nós somos o arquiteto da nossa vida. Da nossa... Pode perguntar. Então, acho que o que explica realmente a reunião de espíritas hoje, que a Bíblia está a espírita, é realmente a reencarnação. Sim. Exatamente. Quem hoje... É jovem, né? Tem só 150 anos. 150 anos. Acontece o seguinte, casualmente, hoje lá na hora da tapioca lá em casa, agora virou moda fazer tapioca em casa, né? Estava a Constância, que você conhece, minha filha Daniela, e as duas conversando. De repente, não sei se a entidade queria passar para mim alguma mensagem, veja só, queria assim. Eu vou chegar lá e vou dizer que você fez essa colocação. Nós espíritas, prestemos atenção. Eu tinha assim, vamos ver. Quem não é espírita aqui? Ó, pode levantar a mão. Não é espírita. Não significa que estar aqui, venha ouvir a palestra, tomar parte, significa que seja espírita. 70% das pessoas que frequentam a casa espírita não é espírita ainda. Vai porque gosta da palestra, mas ainda não é espírita. Ou seja, não no sentido teórico. Existem diversos indicativos para dizer que aquela pessoa já é espírita. Nós somos, na verdade, estudiosos da doutrina espírita. Eu me considero estudioso. Eu venho estudando a doutrina espírita há mais de 60 anos. Hoje eu falei minha idade, meu Deus do céu. Tá? Há mais de 60 anos eu venho. Ganhei o Evangelho segundo o Espiritismo aos 8 anos de idade. De lá para cá não parei de estudar. Sou estudioso. Certo? Agora, se tornar verdadeiramente espírita, ainda nós vamos levar algum tempo. Nós temos ainda que adquirir um amadurecimento do espírita, do cristão espírita. O que eu estou querendo dizer? Que nós que estamos simpatizantes, atraídos pela doutrina espírita, que nós estamos cansados das velhas religiões, ou das religiões que nós seguimos através dos séculos. Foi o que a minha esposa disse hoje lá, quase que incorporada. Nós estamos cansados. Não que as outras religiões sejam erradas, é que elas não respondem às nossas dúvidas, às nossas indagações, não preenchem os vazios que temos dentro de nós mesmos. Então buscamos na doutrina espírita, quer dizer, é um compromisso, nós nos preparamos para nesta existência, estamos nos preparando para dar o nosso testemunho
na imortalidade da alma, na reencarnação e as suas consequências, dentro dos princípios das leis de causa e efeito, de ação e reação, tendo como base o espírito encarnado e desencarnado recebe por herança divina o livre-arbítrio. Consequentemente, ele é o dono do seu destino. Ele é o responsável pelo seu bem-estar ou não bem-estar, pela sua felicidade ou infelicidade, conforme os desígnios divinos. Deu para perceber. Então agora, esse relógio me atrapalha. Eu passaria conversando aqui com vocês a noite toda, desde que tivesse biscoito, chá, de 2 em 2 horas, isso aí eu não largo mão, sabe? Lá teve um seminário, a psiquiatria, o espiritismo e a reencarnação. E 2 personagens importantes, eu tive a oportunidade de ler sobre elas quando elas estavam aqui reencarnadas. Elizabeth Kubler-Ross, que é uma psiquiatra suíça. Ela desencarnou em 24 de agosto de 2004. Dr. Ian Stevenson, que foi também neurologista, psiquiatra norte-americano, que escreveu a obra 20 casos sugestivos de reencarnação, e no final da sua existência ele já tinha catalogado mais de 300 casos, sendo que Barnagé, lá na Índia, catalogou 3.000 casos. Muito bem. E lá, nesse seminário, o que é que ela fala? Tenho concluído, porém, que a vida é essencialmente ética. Essencialmente ética, ou seja, a ética é aquilo que nos diz o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, que nos é dado uma consciência para fazer este julgamento. Mas como fazer este julgamento? Quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, onde estão as leis de Deus? O que o Espírito de Verdade responde? Na consciência. Na consciência. O conhecimento de Deus, os cientistas já estão quase que afirmando oficialmente, é genético. O ser humano reencarnado traz dentro da sua organização psicossomática, certo? A comprovação da existência de Deus. E como é que ele vai tomar conhecimento das suas ordens, dos seus desígnios, das suas leis? Tudo está na sua consciência. Ah, mas por que nós estamos estudando? Para relembrar o que nós já sabemos. Tudo que nós estamos estudando aqui não é novidade para nós, não. Já sabemos disto. É que ao reencarnar, os neuroplatas, que são primos irmãos dos neurônios, auxiliam o nosso esquecimento daquilo que estudamos no mundo espiritual. Né? Mas nós já sabemos, senão não teríamos esta facilidade, esta simpatia, né, de estudar a doutrina espírita e frequentar uma casa espírita. Já existe essa predisposição dentro de nós. Muito bem. E ela fala no final o seguinte. Ela fala o seguinte: para que em sua natureza universal passa a ser aceito por todas as pessoas, certo? Como sendo o caminho, a verdade e a vida, o nosso Cristo, Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isto é a ética divina. Ele foi indicado por Deus para nos conduzir ao nosso verdadeiro destino. Bárbara Ivanova, eu li em 1990 uma publicação numa revista espírita da visita dela com Chico Xavier, e aqui está registrada. Ela desencarnou no dia 25 de abril de 2003. Ela diz o seguinte: ela era parapsicóloga sensitiva russa. Veja só. E sem tergiversar, devo admitir que tantos anos de ditadura política, através do comunismo, fizeram com que o povo russo, a exemplo do que vem acontecendo na China e outros países, se afastasse do Evangelho. E ela diz o seguinte: e sem Evangelho, a nova ordem espiritual que se pretende não logrará êxito. Por isso,
Mais uma razão porque adotamos como projeto nosso de estudar a doutrina espírita, estudar o Evangelho. Agora eu dou de presente. Eu pego um livro, vou lá e pego o livro e dou de presente para alguém se acertar essa pergunta. Eu vou fazer porque eu sei que ela é difícil de responder. Quantas vezes, declaração do próprio Chico Xavier, quantas vezes ele leu o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos? Eu vou dar uma dica para vocês. O Divaldo, quando começou a fazer as palestras dele, começou a se tornar espírita, uma entidade espiritual disse: leia o Livro dos Espíritos. Ele leu. Pronto, já li, leia de novo, já li. Quando ele leu pela 10ª vez, continue lendo, meu filho, vai lendo. E ele, na época, ele declarou: eu já li o Livro dos Espíritos mais de 30 vezes. Quantas vezes? Antônio Carlos Bacelli, que conviveu com Chico Xavier, às quartas-feiras ia fazer o Evangelho no Lar, lá na casa de Chico. Ele e a esposa dele. Ele conviveu 25 anos com Chico Xavier. E todas as vezes, declara Antônio Carlos Bacelli, que encontrava com Chico Xavier na sua casa, ele estava lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem aceita e admite que Chico foi a reencarnação de Kardec, ele estava lendo aquilo que ele mesmo codificou. E Chico tinha uma memória que o levava até o Antigo Egito, a 3.500 anos, até lá, com uma facilidade maior do que eu ter que pegar o carro e escolher o melhor itinerário para a nossa casa. Quantas vezes Chico leu o Evangelho segundo o Espírito? Ele declarou mais de 300 vezes. Mais de 300 vezes. Está aí mais uma razão porque nós temos que ler, concorda? Está entendendo por que nós temos que ler o Evangelho? E cada vez que a gente lê o Evangelho, a gente se surpreende. Lá no capítulo, olha, eu já li o Evangelho segundo o Espiritismo, já de ponta a ponta, umas 2 vezes só. Lá no grupo da prece Maria de Nazaré, no grupo da prece Eurípides Barçanufo. 2 vezes, de ponta a ponta. Já li inúmeras vezes durante a minha vida, em que venho estudando o Evangelho assim publicamente, já li inúmeras vezes. Mas li de ponta a ponta mesmo. E lá li uma frase, 2 frases que me deixaram surpreendidos. À medida que você se eleva em pensamento, à medida que você se eleva em pensamento, em amor, em perdão, benevolência, urgência, menos as coisas da terra lhe magoam, menos lhe perturbam. E lá diz: enquanto uma gota de sangue for derramada na terra, a terra não vai passar de provas e expiações. Pronto. Posso garantir a vocês que vamos levar 1000 anos essa fase de transição. Pensei que fosse até já o 2000 anos 100 aí, nós já íamos viajar pelas estrelas, tudo mais, de boa, nada disso, Estela. Vamos ter que reencarnar no mínimo, olha que eu estou sendo generoso, 7 vezes aqui ainda, para começar a grande transformação que nós almejamos e sonhamos nesta presente existência. Então, vamos para frente. Daí, uma razão, porque temos que estudar o Evangelho. Temos que vivenciar o Evangelho. Porque sem este estudo, sem este conhecimento, a humanidade terrestre, nós não vamos lograr êxito no projeto que Jesus tem para a nossa humanidade, que é a nossa reforma íntima, e acompanhar essa transição do planeta de provas e expiações para a regeneração. Daí entendemos porque Jesus, por vontade de Deus nosso Pai, veio trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho que Ele nos trouxe pessoalmente, porque Ele poderia mandar alguém, o próprio João Evangelista. Mas acontece que a presença dele física aqui entre nós, a sua energia divina, a sua luz, acelerou a evolução da nossa humanidade terrestre, que até naquela época era ainda uma humanidade primitiva. E a presença dele acelerou, passando para provas e expiações. E de lá para cá,
a cortina descerrou e só mesmo lutas, lutas, lutas e lutas. Guerras, transformações, vinda dos missionários e mais lutas, e estamos hoje em luta até hoje. Mas já estamos na transição planetária. Porque no organograma de Deus, nosso Pai Criador, a Terra era já para estar sendo transformada, sofrendo as suas grandes transformações no ano 2000, de acordo com as declarações do próprio Jesus. E quando o homem pousou na Lua, em julho, se não me engano, de 1969, pela terceira vez, conforme Emmanuel fala na obra Caminho da Luz, a primeira vez, quando a Terra foi criada, certo? O colegiado de anjos do nosso sistema solar se reuniu. A segunda vez, quando Jesus reencarnou aqui. E a terceira vez, quando o homem pousou na Lua, se reuniu pela terceira vez. E o que os anjos decidiram? Essas entidades arcangélicas decidiram que teriam que acelerar o juízo final, que os nossos irmãos evangélicos falam tanto. E Jesus pediu uma moratória de 50 anos. Quem somar de lá para cá vai dar no ano 2019. Para ver se salva o máximo de espíritos possível, certo? De serem exilados para um planeta que já está dentro do nosso sistema solar. Aqueles que não acompanharem a evolução do nosso planeta serão exilados para lá. Já disse aqui que 1 milhão de espíritos por mês são selecionados a não reencarnarem mais na Terra. São levados para longe da nossa gravidade terrestre. Já não reencarnam mais. Essa transição planetária já está começando antes mesmo da codificação de Kardec. Se acentuou no início do ano de 1900, se agravou com a Primeira e Segunda Guerra Mundial e com a situação que nós estamos vivendo hoje de maneira global. Daí porque Jesus veio pessoalmente para acelerar a nossa evolução. Senão, quase que inevitavelmente, toda a nossa humanidade já teria se autodestruído, provavelmente com a conquista da energia atômica, ou então nós ainda estaríamos brutos, mas muito brutos mesmo, em nossos sentimentos, nas nossas emoções, na nossa inteligência. Por isso que devemos trazer o Evangelho pessoalmente. Mas afinal de contas, o que é o Evangelho? Não vai dar tempo de ler o que preparamos aqui, mas isso faz parte das nossas 5 reuniões que teremos ainda neste ano aqui. Eu vou dar só uma definição aqui e vou dar 5 minutos para quem quiser fazer alguma pergunta. Aí o Alexandre responde para a gente. O que é o Evangelho? Está aqui nesse livro, desse Luzes do Amanhecer, do mês de fevereiro de 2014. O Evangelho é o código divino. Por ele se oriente sempre na vida, especialmente na sua versão mais profunda, tendo a segurança do Espírito e da verdade. É uma mensagem de almas. E aqui ele diz, por isso, entre outras considerações, esse código divino deve ser compulsado, estudado, examinado, meditado, para que se possam aferir procedimentos considerados importantes na caminhada evolutiva. Por isso que as instruções dos Espíritos declararam: o amor resume toda a doutrina de Jesus. Ele veio trazer o amor, a misericórdia, a benevolência, o perdão ao mundo que não os conhecia. E Jesus pegou os 10 mandamentos de Moisés e uniu em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e, agora o outro vocês vão ter que fazer. Falar. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. E qual outro ensinamento? Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Pronto. Está tudo aí resumido. Mas a questão é que para colocar isso em prática dá trabalho, né? Nós vamos ver como colocar em prática esses 2 pensamentos principais do Evangelho. E para encerrar, me foi dito aqui, para não esquecer de dizer o seguinte: vocês estão pensando que ser ouvinte é fácil? Não, a gente
diga o seguinte: Emmanuel chegou e disse para Chico Xavier: aonde que o Evangelho de Jesus está contido? Em dois grandes monumentos. No Novo Testamento, que é o livro que fala sobre Jesus. Nenhum outro livro fala sobre Jesus. É o Novo Testamento, que é a vida de Jesus. Certo? E dentro do Novo Testamento, Chico disse que o Sermão da Montanha é o documento mais importante que a humanidade recebeu. Conceito corroborado por Mahatma Gandhi. E leia também a obra codificada por Kardec. Então, a leitura do Novo Testamento, quem tem a Bíblia em casa, vai ler. Ali você vai conhecer o Evangelho de Jesus. Está tudo ali os ensinamentos dele. E a codificação, que é a lembrança, vai nos esclarecer, vai desdobrar, porque veja, Kardec foi super inteligente. Ele pegou todos os textos morais, éticos e morais que a Bíblia, que o Novo Testamento nos ensina, e desdobrou esses textos, esta ética e esta moral. Veio completar, como Jesus disse: e eu enviarei o Consolador, outro Consolador prometido, que fará recordar tudo o que eu disse e muito mais ainda. E nós estamos apenas saindo do beabá, certo? Do Código Divino. Uma pergunta apenas, porque o tempo não nos permite. Se preparem, Alexandre. Quem gostaria de fazer uma pergunta sobre o que nós estudamos? Nós vamos ter provinhas, tudo. Quem tirar superior a 8 vai ganhar presente, tudo mais. Né, Estela? Então, dura que eu prometo e não cumpro, viu? Uma pergunta, eu gostaria, pode fazer. Quem é o Espírito da Verdade? Meu irmão, aí existem várias correntes. Hermínio Correia Miranda, ele publicou no... Até o Carlos Santos me disse isso. Ele publicou no livrinho 28 itens mostrando que o Espírito de Verdade é Jesus. Antônio Carlos Bacelli perguntou ao Dr. Inácio Ferreira, Espírito. Aliás, perguntou a Chico Xavier, Espírito: quem é o Espírito de Verdade? Ele disse: João Batista. Está lá numa obra psicografada. Mas o Espírito de Verdade não é o Jesus? João Batista foi o médium de Jesus. Eu diria, eu posso, na próxima vez, porque o Gervásio entrou aqui já para me expulsar, porque já passou das 8 horas, eu posso lhe mostrar da próxima vez, porque o próprio Cristo disse: eu rogarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador, o Espírito de Verdade, que o mundo não conhece. Ele não poderia estar falando de outra pessoa sobre Ele mesmo. Senão ele diria: eu voltarei, vou completar a minha obra. Ele falou: não, enviará outro Consolador, que é o Espírito de Verdade, que o mundo não conhece, não pode compreender no momento. Eu, pessoalmente, certo, contrariando até o parecer do Gervásio, para mim o Espírito de Verdade, por vários autores espirituais, é João Batista. Aí eu vou mostrar para o senhor na próxima vez, quando a mãe de João Evangelista pediu que os 2 filhos, um ficasse à direita e outro à esquerda, falou: mas isso só meu pai, que isso compete ao meu pai. E ele estava falando de Maria de Nazaré e de João Batista. Só para completar, para mim, certo? João Batista é o ministro da justiça do nosso planeta. Ele faz as leis. E antes que elas sejam colocadas em prática, passa pelas mãos de Maria de Nazaré. Porque senão nós estaríamos bem complicados. Tá bem? Kardec encarnou depois? Olha, aí existem várias correntes. O Gervásio não acredita que Kardec encarnou como Chico. Eu acredito. Isso é uma questão... É o entendimento que cada um tem. O próprio Chico, existe uma obra de um autor encarnado, escreveu sobre Kardec prossegue, que era o retorno de Kardec como Chico Xavier. Aí ele mostrou para o Chico: Chico, o que você acha dessa obra? O Chico leu: pode publicar. Ele autorizou, quer dizer, ele concordou. Lá no mundo espiritual, Carlos Bacelli pergunta: Chico, você foi Kardec? Fui. Mas você dizia aqui para nós que não era? Não sou doido, queria endeusar o homem? Aí ele pergunta: você vai reencarnar, Chico? Vou. Você vai reencarnar como Kardec ou como Chico Xavier? Ah, meu filho, se eu não esquecer que um dia eu fui Kardec, o Espírito, e que um dia eu fui Chico Xavier, eu não vou ser o que Jesus quer que eu seja. Terminou o tempo, Gervásio, felicidade para todos. Até a próxima. Não faça mais perguntas difíceis não, viu? Tchau. Queridos irmãos, boa noite. Agradecemos o Laurentino
pela fala, e eu quero fazer uma proposta para vocês. Vocês não querem viajar fora da Terra, querem? Querem ir embora daqui? Da Terra? Ninguém quer. Ninguém quer. E já que vocês não querem, eu vou convidar vocês para vir ao estudo na quinta-feira, porque daí vocês começam a se inteirar do que é necessário para que nós fiquemos aqui na Terra. Eu não quero ir embora da Terra, mas se eu tiver de ir, eu vou. Seja feita a vontade de Deus, não a minha. Mas eu quero ficar por aqui. Como é bom nós ficarmos por aqui, porque esses planetas de dificuldades, como boa parte está sendo transferida, é muito sofrimento. É muita dor, muita angústia. São bastante primitivos. Então vamos fazer a opção ficando por aqui. Então por isso vocês veem no estudo. Vamos estudar mediunidade na quinta-feira, todas as quintas, 19h45, depois do grupo de canto do Alexandre, para que nós, através do estudo, do trabalho, do conhecimento, nós tenhamos condições de termos uma chance de ficarmos aqui na nossa casa, na nossa mãe terra. Como é bom se nós pudermos ficar. Mas só vai ficar aquele que tiver merecimento, que tiver condições para ficar aqui, que tiver o coração já um pouco limpo, sem maldade. Aqueles que têm um pouquinho de maldade serão transferidos, ou seremos transferidos. Se eu for para lá, vou ser professor, mas eu quero ficar por aqui. E eu quero que vocês fiquem com a gente. Então vamos estudar um pouco a mediunidade, vamos estudar a doutrina espírita, que é uma luz, que é o Consolador, que nos liberta, que nos mostra o caminho, que nos dá as condições para o crescimento, depende de nós, toda quinta-feira, às 19h45. Posso contar com vocês? Se vocês pensarem bem, vocês vão vir agora todas as quintas para estudar com a gente, para não serem transferidos. Então, pessoal, a gente brinca, mas é um mecanismo para que vocês pensem um pouco, reflitam e venham participar do grupo de estudo, que é uma vez por semana. Vale a pena. Já tem um grupo muito bacana, mas nós podemos engrossar um pouco mais essa ferida. Ok? Vamos manter o pensamento elevado, fazermos a prece, para darmos início à atividade do passe. Senhor Jesus, somos gratos pelas oportunidades e as orientações que o Teu amor repassa para cada um de nós, concitando-nos à reflexão, ao pensamento mais profundo e à autoanálise para que nós possamos nos conhecermmos melhor. E assim, nos conhecendo melhor, possamos buscar no Teu Evangelho, nos Teus ensinamentos, seguir o caminho que as Tuas orientações nos passam, para que assim alcancemos a felicidade, a paz e a plenitude que cada um de nós almeja. Faça-nos, Senhor, um instrumento de vossa paz e de vosso amor, dando-nos essas orientações, para que cada dia mais nos tornemos melhores, trabalhadores melhores na Tua seara de amor, para que tenhamos cada dia mais condições de atender os nossos irmãos que vêm na retaguarda, precisando de ajuda, de amparo, de uma mão amiga que possa estender-se e conduzi-los todos ao porto seguro do Teu amor. Muito obrigado, Jesus. E nesta tarde e noite de hoje, cada um de nós possa receber o lenitivo, o remédio que vai atenuar as nossas dores nesta casa de amor, que nos acolhe nas nossas necessidades. Muito obrigado, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, boa noite a todos. Pensem na minha proposta, tá?